Bom, a próxima apresentação agora, antes do café, será feita pelo Marcos Salvador, que vai nos falar um pouco sobre essa questão da integração rede-nuvem. E eu acho que ninguém melhor do que o Marcos, né? Eu já não sei se foi 3 anos atrás, 4, alguma coisa assim, mas o Marcos foi responsável pela organização do primeiro workshop sobre o futuro da internet, aqui na área acadêmica, né? Onde é que foi aquele workshop, Marcos? Tá, o primeiro acho que foi em Brasília. Qual foi em Brasília, né? Porque teve em Brasília e depois teve em Gramado, né? Isso. Então, ninguém melhor do que o Marcos para nos falar sobre isso. E eu não vou nem dizer o título da palestra dele, que é muito interessante, o tema, o assunto é muito interessante. Então, Marcos, manda bala. Tá. Só para sincronizar um pouquinho, houve 2 mudanças, na verdade. Uma é que o primeiro título era um pouquinho mais provocativo, que era software estúpido, mas obviamente não é um xingamento, é uma coisa mais provocativa para realmente mostrar que nós estamos num mundo novo. Mas eu até acabei mudando um pouquinho, por um conjunto de razões. Então eu resolvi mostrar aqui, o meu colega, há 2 dias atrás, ele fez uma apresentação da estratégia do CPQD, que a gente está chamando de rede convergente definida por software. E aí agora eu vou só rapidamente reforçar essa estratégia, mas principalmente mostrar alguns dos resultados que a gente já obteve nessa linha, e já vai entrar realmente, ou melhor, algumas partes já entraram em desenvolvimento de tecnologia de produto para parceiros industriais. Um deles, aliás, os 2 estão aqui, né? Padtech e Datacom. Tá? Então, vou mostrar alguns desses serviços. Deixa eu... Bom, então, na verdade, o CPQD já trabalha com SDN antes do termo ser chamado de SDN, por causa do que aconteceu na área de telefonia muito tempo atrás, com o que se chama de NGN e tudo mais. Mas com o que se chama hoje de SDN e com OpenFlow, a gente vem trabalhando no CPQD desde 2009. E por causa de várias contribuições. Então, hoje, por exemplo, eu sou um dos 13 Research Associates da ONF, que é a instituição que está fazendo a padronização do OpenFlow. Né? Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho de use cases para aplicações WAN, que a gente vem desenvolvendo nesse conceito de SDN com e sem OpenFlow. Tá? Sempre pensando em convergência. Bom, não vou pular isso aqui, é o conhecido. O importante aqui o que SDN significa para a gente, para o CPQD. Obviamente ele tem um significado para a academia, outro para a indústria, para o CPQD. A gente vê um conjunto de coisas. O primeiro é o seguinte, a gente enxerga isso como uma oportunidade para a indústria nacional. Tá? Toda vez que você tem uma transição tecnológica, isso oferece riscos, mas também oferece oportunidades. E o nosso papel é o de ajudar a indústria para reduzir os riscos e aumentar as oportunidades, né? Ou pelo menos a possibilidade de explorar as oportunidades. E obviamente com essa coisa do caso Snowden, né? O Snowden acabou ajudando com essa... Na verdade já era uma discussão que existia há muito tempo, mas o caso Snowden trouxe ou reforçou aquele pleito de que para certas aplicações com criticidade de informação, você realmente precisa não ter dependência de tecnologia estrangeira. A outra coisa que a gente enxerga é o seguinte, vai demorar anos para que os sistemas para que a gente saia da situação que a gente está hoje para entrar para uma condição mais SDNizada, vamos chamar assim.
Então, existe um processo de migração. Então, as tecnologias que a gente vem desenvolvendo sempre prevêem esse processo de migração. Tá? A questão da centralização e distribuição. A gente acredita no SDN, mas eu não acho que SDN necessariamente tem que ser centralizado. Nós não achamos. Primeiro, não existe uma solução para todos os problemas, seja centralizado ou distribuído, mas a gente sabe que há casos em que realmente algumas das funções precisam estar distribuídas, seja por questão de eficácia, seja por questão de desempenho. Tá? Convergência, a gente crê que com essa filosofia de você ter um controlador e ter uma visão um pouco mais unificada da rede, isso facilita com que você consiga avançar um pouco mais no que se chama de convergência. Isso tem convergência de tecnologia, de domínios tecnológicos, por exemplo, ótica e sem fio, ótica e pacotes, né? Fica mais fácil também você ter uma única infraestrutura física sobre a qual você consegue oferecer vários serviços. E também, como a gente trabalha com vários parceiros industriais e comerciais, a gente desenvolve tecnologias para esses parceiros, fica mais fácil você conseguir chegar ao mercado com soluções integradas. Tá? E, finalmente, obviamente, a gente gosta muito de dizer, brincar, ficar perguntando se a Cisco vai morrer ou não. Provavelmente ela não vai morrer e vários outros grandes também não vão morrer. Então é importante que a gente sempre consiga se integrar com eles, com as soluções deles. Bom, isso aqui então, dentro dessa filosofia de convergência, a gente acabou cunhando um termo que a gente chama de SDCN, que é Software Defined Converged Networks, onde a gente está usando todos esses conceitos, essas técnicas, né, abordagem de SDN para a ótica, e eu vou mostrar um pouquinho aqui de um use case de ótica, para IP, que é hoje mais da linha de roteamento, com o Routeflow, que acredito que alguns aqui já conheçam. Um pouco na área de wireless, está começando ainda de forma bem incipiente, mas já está começando. E na área de serviços de telecom é algo que, na verdade, a gente já tem uma história aí de mais de 10 anos. Né? Mas agora a gente está tentando trazer tudo isso no mesmo caldeirão. Bom, então, dentro de um ciclo de inovação, onde você tem a pesquisa, tem desenvolvimento e tem a ida ao mercado com esses resultados, onde, na verdade, a gente não vai diretamente ao mercado, a gente transfere tecnologia para parceiros que, então, produzem e comercializam os resultados. A gente hoje está mais entre ali a pesquisa aplicada e o desenvolvimento de tecnologia de produto. Nós, tirando realmente a parte de serviços com NGN, MS, essas coisas, que realmente já são produtos há muito tempo, a gente ainda está nesse ciclo aí de pesquisa aplicada e desenvolvimento. Em alguns casos a gente está mais na pesquisa ainda, fazendo provas de conceito, em outros a gente está mais em desenvolvimento, fazendo tecnologia de produto. Eu sou o cara das provas de conceito. E o meu colega que apresentou há 2 dias atrás, o Leonardo Mariotti, é mais o cara de tecnologia de produto. Bom, então a chave para tudo isso é esse conceito do controlador. Né? Como é que você realmente... primeiro, você tem que ter um controlador que fala... Lembra que eu falei que a gente acredita que vai haver uma migração lenta para SDN. Então, não adianta eu fazer um controlador que só fala OpenFlow. Tem que ter um controlador que fala várias línguas, né? Dentre elas o netconf, SNMP, talvez em alguns casos você tenha que abrir até CLIs, faz parte. Importante que você consiga ter uma camada de abstração de hardware que permita com que você fale essas várias línguas. E é importante também que você consiga abstrair esses recursos. Para você abstrair esses recursos, é importante você trabalhar com o conceito, no nosso caso nós estamos trabalhando muito com o conceito de grafos e metadados. Tá? E eu vou dar um exemplo aqui em ótica de como a gente fez isso. E aí, obviamente, uma vez que você tem grafos, você vai particionando esses grafos à vontade e vai aplicando as funções que você quer, ou executando, ou rodando os serviços que você quer sobre esses gráficos parciais. Aí você tem as redes virtuais e coisas do tipo. E, obviamente, é importante também que a gente consiga trabalhar com políticas em alto nível que
sejam automaticamente traduzidas em configurações nos equipamentos. Tá? Bom, então vamos a um primeiro caso. O primeiro caso é o que a gente está chamando de transporte óptico elástico definido por software. Esse aqui é mais ou menos no canto mais esquerdo, na média é onde a gente está hoje, tá? Com camadas de WDM embaixo, uma camada de pacotes em cima, tá? Onde essa camada de pacotes tem IP e tem Ethernet, digamos assim. Obviamente ainda tem bastante SDH por aí. A gente já está começando uma migração onde a gente tem IP, Ethernet, depois tem o OTN para você conseguir particionar a capacidade de um lambda, e abaixo você tem um RODM, tem a camada WDM dinamicamente reconfigurável. E a tendência agora, o próximo passo, com as taxas de transmissão por comprimento de onda aumentando, e hoje a gente fala em 100 GB, a gente já consegue no laboratório transmitir a 2 terabits por segundo no único comprimento de onda por mais de 1000 quilômetros. Então, obviamente, você precisa explorar um pouquinho mais a eficiência desses canais. E há várias formas de você explorar isso. Uma delas é o conceito de rede óptica elástica para o transporte. Bom, qual que é a grande diferença? Então, do lado esquerdo, a gente tem a forma natural, que é, basicamente, a ITU define uma grade, tá, de frequências, né, na luz, e aí você tem os transponders, que fazem a transmissão e a recepção, usando um formato de modulação específico, transmitindo numa taxa 1 GB, 10 GB, 40 GB, mas dentro dessa grade bem definida. Tá? E inclusive, esses formatos de modulação não são os mais eficientes. Agora a gente está partindo para um conceito de rede óptica elástica, onde não existe mais essa grade. Na verdade até existe, mas para facilitar não existe essa grade. Então essa grade é variável. E agora os transmissores, os transponders, eles podem variar o formato de modulação, inclusive dinamicamente, dependendo de distância, condições físicas de atenuação, efeitos não lineares, coisas do tipo. Você vai ter que, e demanda de banda, você vai ter que escolher um formato de modulação adequado. E podem até ter vários, aí entra uma outra variável, por exemplo, consumo de energia. Enfim, você varia o formato de modulação, varia a taxa, e dependendo do formato de modulação e a taxa, você vai consumir menos ou mais frequência espectral. E é mais ou menos o que a gente tenta mostrar aqui nessa figura à direita. Tá? Obviamente, aumenta a flexibilidade, aumenta a complexidade de você controlar tudo isso. Bom, aí, primeira coisa que nós tivemos que fazer, nós tivemos que desenvolver tudo. Então, desenvolvemos os transponders. Hoje a gente tem transponder que você consegue variar dinamicamente o formato de modulação e a taxa de 1 GB até 400 GB. E precisa ter um RODM que também não tenha grade fixa, que a grade seja variável. O RODM é o comutador de comprimentos de onda. Obviamente você precisa dos amplificadores também e tudo mais. Então tudo isso a gente desenvolveu, a gente desenvolve as coisas e passa para a Padtech. Isso aqui provavelmente vai ser o próximo estágio de produtos da Padtech. Está aqui uma foto, dizem que foto impressiona. Está aqui a infraestrutura física no laboratório. Obviamente a gente tem que colocar tudo à prova. Tá? Montamos uma redinha ali com 5 nós, tentando emular as distâncias entre as cidades mencionadas aqui, com carretéis de fibra. Né? Bom, e aí vem a primeira questão, que é o seguinte: legal, agora como é que eu, indo para aquele conceito que eu mostrei do controlador para múltiplas tecnologias de rede, eu tenho que começar a tentar modelar e abstrair esses recursos de rede. Então o que a gente fez? Usando o grafo e usando o Yang para a gente capturar restrições, a gente vai modelando desde o nível do cartão, subindo para o chassi, para o nó e para a rede. Então tem toda uma abordagem de modelagem disso em grafo, lembrando que tem que respeitar os requisitos. Dependendo do equipamento, por exemplo, eu pego um RODM, tem um RODM que a porta é amarrada por uma certa, no caso de rede óptica elástica não, mas
posso ter uma rede que na verdade é híbrida, e é o caso do nosso setup. Alguns elementos são elásticos, outros não. Então você tem que conseguir modelar, por exemplo, se numa determinada porta do RODM você tem frequências amarradas ou não, você tem uma direção de saída ou de entrada da luz, se o RODM, dependendo da tecnologia, há mais de uma tecnologia de comutação, de comprimento de onda, dependendo da tecnologia, se tem contenção ou não. Então você tem que modelar tudo isso. Então a gente captura todos os requisitos e vai modelando isso em grafos, em passos sucessivos, né, até a gente conseguir modelar a rede. Obviamente isso aplica-se não só a ótica, aplica-se a qualquer tecnologia. E aí, como eu disse, com base nisso uma vez que você tem um grafo da rede e que captura todas as restrições, você pode ir derivando outros grafos, onde esses grafos derivados representam topologias virtuais, ou serviços, ou o que quer que seja, e aí você sabe que automaticamente eles estão capturando os requisitos que vêm desde lá de baixo. Tá? E aí fica fácil a gente ir fazendo instanciações de redes virtuais e aplicando os serviços que a gente quer em cima dessas instanciações. Fica muito fácil também, quando tem um erro, você automaticamente identificar tudo que vai ser afetado por esse problema, né? E aí você ter medidas que tratam todos os afetados de forma integrada. Inclusive preventivamente, você tem uma manutenção. Bom, e aí tem o controlador que nós fizemos. Nós fizemos um controlador do zero. Como eu disse, nós temos experiência com vários controladores ao longo desses anos que a gente vem trabalhando. A gente decidiu desenvolver um controlador SDN para essa rede ótica elástica, que é híbrida, na verdade, e é multicamadas, né? Mas a gente não usa OpenFlow. A gente usa, para falar com os equipamentos, a gente usa NetConf e Yang, que é o que esses equipamentos, a interface que esses equipamentos suportam. E o que a gente tem lá rodando hoje, como eu disse, a gente consegue instanciar redes virtuais, e em cima de cada instância de rede virtual, a gente consegue rodar uma instância de plano de controle de interesse. Então, uma forma é o GMPLS. O GMPLS a gente tem lá rodando hoje. Tá? A gente instancia a rede virtual e roda o GMPLS, onde a rede virtual pode ser inclusive igualzinha à rede física. E a gente roda o GMPLS em cima. Inclusive falando, esse na verdade é o próximo teste, mas falando com um equipamento que tenha um GMPLS embarcado e que esteja até fora do controlador, digamos. Mas você pode, tem vários outros planos de controle. Você pode não ter um plano de controle de GMPLS, você pode ter simplesmente um PCE. Tá? E aí, quer dizer, você tem o grafo, tem o PCE que vai rodar um algoritmo de engenharia de tráfego em cima desse grafo, e a sinalização você faz via NetConf. É uma forma também. Então, aí vai da necessidade de cada um. Bom, e aí, a gente decidiu um pouquinho além, que foi o seguinte. Pô, mas se eu quiser colocar, e é um exercício, provas de conceito, estamos na pesquisa aplicada. Se eu quiser que essa camada ótica esteja debaixo de um controlador OpenFlow. Nós fizemos duas abordagens. Uma em que eu consigo... O OpenFlow trata cada dispositivo físico como um switch OpenFlow, digamos assim, e aí significa que eu vou ter que ter um plano de controle WDM em cima do meu controlador OpenFlow. E eu tenho outra abordagem onde, na verdade, o controlador OpenFlow não fala mais com cada dispositivo óptico, ele fala com um controlador de rede óptica. E aí ele solicita serviços para esse controlador. Então, se vem, por exemplo, uma requisição, vem uma solicitação de virtualização do controlador por FlowVisor, por exemplo, aí eu tenho uma camada de abstração que traduz aquilo numa requisição de rede virtual no controlador óptico. Se eu tenho ali um FlowMod vindo do OpenFlow para adicionar um fluxo, eu traduzo aquilo, por exemplo, num add cross connection, blá blá blá. E assim vai. Bom, aqui está inclusive e aí o que a gente fez? Bom, uma vez que eu consigo fazer isso funcionar, eu peguei o Oscars, a gente já tem bastante experiência com o Oscars, nós fizemos uma adaptação, isso aqui está dentro do contexto do projeto Fiber. Nós pegamos o Oscars, fizemos as adaptações para ele conseguir falar OpenFlow.
Então agora eu tenho essa interface que serve para o Oscars, é um serviço onde o próprio usuário ou o cliente, ele vai ter uma senha, um login, essas coisas, ele vai lá e ele solicita um circuito de um ponto A a um ponto B com tanto de taxa e alguns outros requisitos a mais. Tá? Então agora, como eu estou abstraindo os switches OpenFlow, já são switches OpenFlow, e eu estou abstraindo a rede ótica ou os dispositivos óticos como um dispositivo OpenFlow, eu consigo tratar tudo isso aqui de forma uniforme com uma interface OpenFlow. Então aqui ele não existe aqui RODM, não existe switch Ethernet, existe switch OpenFlow, tá? E aí eu consigo solicitar um circuito que passa sobre esses equipamentos óticos e não óticos. Na verdade, isso daqui funciona até quando eu não tenho switch OpenFlow, porque o Oscars tem outras interfaces para você falar outras linguagens, não só OpenFlow. Isso aqui é algo que já está funcionando, é a demo que a gente vai fazer no dia 4 e 5 lá em Barcelona, que é a reunião do Projeto Fiber, que é algo, e é uma demo, na verdade, entre... Isso, consigo pegar. Aqui. É uma demo, na verdade, entre... Está aqui. Entre a gente... Vai ser entre a gente, o I2CAT e a USP. Né? Eu consigo ir lá e selecionar recursos das ilhas, né? do CPQD, da USP e de Barcelona. E aí eu pego e solicito um circuito e automaticamente... Coisa de indo até Barcelona leva, acho que deve estar levando coisa de 1 minuto para eu ter esse circuito estabelecido, aí eu posso rodar a aplicação que eu quero. E aqui realmente a interface. Bom, vamos lá. Um outro use case é o de uma operadora de rede virtual, né? Se eu voltar aqui, esse portal aqui do Fiber é um portal, como eu disse, que me permite, eu pego a rede Fiber. A rede Fiber tem no Brasil, acho que agora são 12 ilhas, né? CPQD, USP, UFRJ, RNP, UFPA, espalhados pelo Brasil todo, URGS. E mais, acho que 4 ilhas na Europa. Tá? E eu consigo acessar, essas infraestruturas são infraestruturas SDN com o OpenFlow, mas não só OpenFlow. Tem equipamentos óticos, tem equipamentos sem fio, switches, OpenFlow, de switches de pacotes. Né? E aí eu consigo acessar e selecionando os recursos que eu quero dessas ilhas para montar uma topologia de rede de interesse. E consigo também instanciar máquinas virtuais interconectadas por essa topologia de rede. E a hora que eu seleciono tudo, eu dou um OK e aí eu recebo uma topologia sobre a qual eu posso aí instanciar um controlador de uma aplicação para fazer o que eu quiser em cima dessa topologia. Tá? Agora uma dificuldade que a gente tem é o seguinte, eu recebo essa topologia crua. Ali não tem encaminhamento IP, não tem encaminhamento internet, não tem nada, é uma topologia crua, certo? Então, de repente, se eu pensar numa operadora, esse esquema de operadora móvel virtual, quer dizer, você pode, obviamente, entregar uma infraestrutura sem roteamento, sem encaminhamento nenhum, e aí ela executa o plano de controle de interesse, ou até contrata numa filosofia de plano de controle como serviço, roteamento IP como serviço, por exemplo, ou ela já pode contratar, inclusive, essa operação já com o roteamento embutido. No nosso caso do Fiber, ele não te dá esse roteamento embutido, ele te dá uma infraestrutura sem plano de controle nenhum. Mas a gente pode, em cima dessa infraestrutura, rodar, por exemplo, o Routeflow. E o Routeflow nada mais é do que transformar uma infraestrutura OpenFlow numa infraestrutura numa rede IP roteada, digamos assim. Agora o Routeflow tem uma dificuldade, apesar de todas as vantagens que ele tem uma dificuldade que é você fazer a configuração dele, fazer um mapeamento de interfaces virtuais e interfaces físicas. Tem uma complicação.
Mas aí os nossos colegas da Universidade de Ghent, não dá para ver muito bem, desculpa, os nossos colegas da Universidade de Ghent, eles desenvolveram uma forma para trazer autoconfiguração para o Routeflow. Então agora ele simplesmente define num arquivinho de configuração faixas de endereço, e aí automaticamente o Routeflow se configura. Tá? Então agora, se eu junto aquela infraestrutura do Fiber que me permite instanciar uma infraestrutura, e aí eu rodo esse Routeflow com autoconfiguração sobre ela, automaticamente, simplesmente com um único arquivo de configuração de script, muito simples, tá? Com faixas de endereço, eu transformo essa rede numa rede IP roteada. E aí vai depender de como você quer rodar o Routeflow, se vai ser com... Tá coisa na luz? Aí... Enfim, aí eu tenho com facilidade uma rede IP roteada. Tá? Ó, a lâmpada. Bom, eu vou correndo então antes que acabe, antes que apague. Bom, um outro use case é o de BGP Free Edge. A gente já sabe que as operadoras estão tentando simplificar a rede delas em várias aplicações. Elas estão trocando roteadores BGP, ou alguns roteadores pesados no núcleo e colocando equipamentos óticos. Agora existe a possibilidade de você também fazer isso na borda, mas não necessariamente com ótica. A possibilidade de você trocar um roteador BGP de borda, que é caro, e o roteador BGP de borda hoje sofre um pouco, porque ele tem que fazer múltiplas funções. Mas você trocar esse roteador BGP por um switch OpenFlow que tem uma aplicação de roteamento e roda sobre esse switch OpenFlow. No caso o Routeflow. E o que a gente acabou fazendo, junto com os nossos colegas da NTT, lá da Califórnia, foi desenvolver uma solução de migração, onde é possível, que permite com que você vá substituindo de forma gradual e sem interrupção de serviço esses roteadores BGP de borda por switches OpenFlow e que estão debaixo de uma aplicação Routeflow. Tá? Então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é algo que hoje, na verdade, é um dos use cases do grupo de migração da ONF. Tá? É um grupo que envolve NTT, Cisco, Juniper e vários outros grupos. Tá? Bom, aí o que a gente fez? Bom, dado que já existe essa tendência de trocar alguns roteadores parrudos do core por ótica, existe essa possibilidade de você substituir roteadores, esses roteadores grandões de BGP na borda por switches OpenFlow. O que a gente fez? Nós juntamos os trabalhos. Nós simplesmente juntamos aquele trabalho de ótica com esse trabalho do BGP Free Edge. Tá? Então é algo, na verdade hoje essa figura não está bem representada. Na verdade hoje a gente ainda tem um controlador, o Routeflow rodando em cima de um controlador OpenFlow que solicita coisas para o controlador ótico. Tá? E a gente tem os roteadores, na verdade, se comunicando com um servidor de rotas, e aí esse servidor de rotas alimenta o Routeflow. E aí a gente consegue fazer a transição. Não chegamos no momento de colocar tudo debaixo de um único controlador. Então são soluções em que a gente enxerga algum apelo, e que a gente vai começar a discutir em breve com algumas operadoras nacionais aqui, para a gente começar a fazer alguns trials aí, provas de conceito, para ver se isso realmente vai para frente. É isso. Obrigado. Então, nós temos ainda 2 minutos aí para que o Marcos possa responder algumas perguntas. Bom dia, Marcos. João Carlos do IPEM.
Você aliviou no título da palestra, mas iniciou dizendo obrigado, Snowden, né? O cara que ontem terminou o dia como um traidor, não querendo provocar. É sempre assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Eu entendo perfeitamente os dois pontos de vista, não estou querendo criar nenhuma polêmica com isso. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: você tem expectativa de que este fato do Snowden pode reverter a política nacional, pode de alguma forma trazer algum incentivo financeiro ou político para que a gente possa criar uma tecnologia nacional de segurança na área de comunicação, etc. Você vê alguma esperança ou daqui a pouco a poeira baixa e volta tudo a ser como era antes? Tá, bom, então, primeiro vamos lá. Esse pleito é antigo, certo? Principalmente das áreas de defesa. Quando você fala com o pessoal de defesa, talvez muita gente não saiba, mas quando você fala com o pessoal de defesa, eles sempre trabalham com planejamento de 20, 30, 50 anos. Eles pensam muito estrategicamente. E eles sempre pleitearam tecnologia nacional em setores críticos. Então, aonde o Brasil tem tido condições de atuar, a indústria tem atuado. Em algumas outras áreas, tem sido mais complicado. Então, por exemplo, o desenvolvimento de ASIC. O desenvolvimento de ASIC é algo que está começando agora, de forma embrionária no Brasil. A gente acaba dependendo muito de ASIC de fora, mas que a gente já começa a ver coisas pequenas surgindo aqui e ali. E competência que tem muita gente boa no Brasil. É questão de realmente você tomar a decisão. Vamos investir, vamos fazer, tem investimento e faz. Quer dizer que vai ser melhor que a estrangeira? Não vai, mas queira ou não, hoje, dado essas desconfianças de que existe um backdoor no ACE que faz isso, faz aquilo, se é verdade, desconheço. Mas, enfim, queira ou não, isso acaba levantando preocupações em setores estratégicos. E hoje a gente vê movimentações aqui e ali realmente para que você invista nisso. O próprio CPQD abriu recentemente, antes do caso Snowden, na verdade, abriu um centro de P&D das Forças Armadas lá, onde a gente está desenvolvendo comunicação de rádio definido por software. Agora vai começar, tem umas outras áreas surgindo aí. A gente já começa informações, saiu na mídia, de que a Telebrás também vai estar interessada em SDN, porque ela vê isso como uma forma de diminuir a dependência tecnológica estrangeira e com isso, digamos, pelo menos potencialmente, reduzir as chances de espionagem. Tudo isso é muito controverso, eu não sou um especialista no assunto de segurança para falar qualquer coisa. O que eu posso dizer é que eu sinto que a movimentação está aquecida e algumas delas estão realmente resultando em ações práticas, não é só conversa. Isso é o que eu tenho sentido. Agora, não é que eu estou agradecendo o Snowden, não. Eu não estou, porque a gente o papel do CPQD sempre foi desenvolver tecnologia para a indústria nacional. Mas eu tenho não tem como negar que está dando impulso. Carlos Kaminski, da UFBC. Bom dia, Marcos. Sobre esse assunto é bem interessante, porque a gente já viu outros exemplos, né, no passado de que desenvolvimento de tecnologia nacional em certas áreas é voo de galinha, né? Quer dizer, chega com todo, né, não vou nem citar aí experiências, mas você chega com aquele negócio tal, não sei o que, e pá, cai, né? Quer dizer, às vezes é meses, às vezes dura alguns anos e não chega em nada especificamente. Agora tem uma oportunidade, quando você tem que correr atrás, né? Quer dizer, criar uma Cisco aqui é muito difícil para competir com a Cisco. Mas agora tem uma janela de oportunidade com a SDN, uma janela de oportunidade mesmo para todo mundo, no mundo inteiro. Quer dizer, para mudar o mercado, né, botar de cabeça abaixo, e aí o país realmente pode ter uma relevância internacional. Então a pergunta é essa, assim, quer dizer, você vê que existe uma intenção governamental de realmente de entender esse momento e dar um impulso, ou vai ficar, né, nós vamos falar aqui, depois vamos comprar uma
uma tecnologia do outro, até o controlador a gente vai ter que comprar, porque, enfim, porque ninguém desenvolve nada. Quer dizer, como aconteceu com aquele plano de controle lá do GMPLS lá na rede Giga, que a gente estava desenvolvendo, depois não deu em nada. Bom, não tem como negar que isso já aconteceu em alguns casos, mas em outros a gente tem tido extremo sucesso. Quando eu olho para a Datacom hoje é um sucesso no Brasil, de exemplo de empresa que faz switches e roteadores IP competindo com gigantes. A Padtech é outro exemplo. Então, eu acho que a gente tem casos de sucesso também. E aí, quer dizer, acho que a gente tem que tentar aprender com os erros e mirar no sucesso. Agora, se existe uma política bem definida, política industrial, aquela conversa toda, no governo, uma política de Estado, eu não sei dizer. Bom, pessoal, eu quero agradecer ao Marcos pela apresentação bem esclarecedora aqui.